É lógico que um resultado negativo hoje seria pior para o Ramon Dias do que para o Abel. É lógico que um resultado negativo hoje seria pior para o Corinthians do que para o Palmeiras. E fica muito redundante a gente falar de novo que o Ramon Dias deve cair. Mas e a situação do Abel, Mauro? Você acha que o Abel ele seria... Eu não vou dizer, claro que ninguém acha que o Abel vai cair por perder um campeonato paulista. Mas você acha que pela primeira vez o trabalho do Abel ou a permanência do Abel poderia ser questionada? Poderia haver uma reflexão, pô, será que o Abel ainda consegue fazer desse Palmeiras o time que ele fez nos últimos 4 anos? Porque essa é a minha pergunta, porque é difícil, né, até para mim, e eu sei que você discorda muitas vezes, criticar o Abel por tudo que ele conquistou. Mas se ele perde esse Paulista, já com futebol não tão bom, porque a temporada não foi de um futebol brilhante, você acha que o torcedor pode começar a repensar a paixão ou não? Ou é só ali, não, perdeu o Paulista, seguimos Abel Ferreira para dentro deles, vamos ganhar algum título no ano? Não vai mudar nada. Vai ter reclamação de torcedores, pode ter muro pichado, mas não vai mudar nada. O Palmeiras não muda rigorosamente nada se perder o campeonato. Vai ter uma crise ali, né? Claro, né? O pessoal insatisfeito, perdeu para o rival. Na final, um tetracampeonato, né? Já perdeu um jogo em casa, mais um título será, mais um título perdido em casa se acontecer, né? Porque começou a perder em casa. Então, vai ter uma crise ali e tal, uma semana difícil. Mas nada além disso. Semana que vem já tem Libertadores, a vida segue. E no Corinthians, mais do que escapar do rebaixamento, uma mera obrigação, né? Com um time caríssimo do Corinthians, mesmo endividadíssimo. O que tem de recente não é isso não, tem uma eliminação para o Barcelona de Guayaquil, é isso aí que está no currículo do glorioso Ramon Dias. E se ganhar o título paulista e se contentar com isso, todo corintiano que pensar assim tem que falar, Flávio Prado tem razão. Ele tem que todo dia chegar antes de dormir, rezar para Papai do Céu e falar, Flávio Prado tem razão, Corinthians paulista, pronto, todo dia. Se ele se contenta com isso, né? Então Flávio Prado tem razão. Que é Esporte Clube Corinthians Paulista. Você sai da Libertadores, eliminado de novo na fase preliminar, em casa, pelo Barcelona, do Equador. E aí você se contenta com o título paulista, acho que já está bom. Claro que você vai comemorar o título paulista se acontecer. Mas, se eu fosse corintiano, eu pensaria, pô, legal, campeão paulista do Palmeiras, e pedimos o tetra. Mas a espinha ainda está atravessada na garganta. Sabe? Você bebe uma água para ver se desce, não vai descer. Não desce. Eliminado de novo da Libertadores. Aí quando começar a Sul-Americana, olhar o São Paulo, o Palmeiras na Libertadores, os outros, né? Fortaleza, o Bahia, o Inter, Flamengo, Botafogo, aí vai olhar lá, pô, tô na Sul-Americana, pô. Qual o jogo da Sul-Americana? Vou até olhar aqui. Os adversários são sempre interessantes. América de Cali, o primeiro. América de Cali é legal. É um time 4 vezes que vice-campeão. Huracan. Huracan também é legal. Aliás, os adversários são legais. O grupo do Corinthians é um grupo difícil. É um grupo difícil. Tem jogos de padrão Libertadores. Huracan em casa, estreia e depois América de Cali fora. Fora de casa. É o Racing do Uruguai. Esse já é mais fraquinho. Mas não tem aquelas coisas excêntricas do interior da Bolívia, da Venezuela, né? Que Carabobo. A Sul-Americana tem essas coisas, né? Porque o Corinthians ficou no pote 4, né? Aí acabou pegando um grupo mais encardido. Vai ser ter um grupo com... Vai parecer que está na Libertadores, mas não está. Sabe, vai ser isso. Huracan, o sexto grande lá e tal. O América, que já foi 4 ou 3 vezes vice-campeão? 3 seguidas, né? 3 seguidas e mais uma. River, né? Com o Ramon Dias. Com o Ramon Dias, do River. Então, o Ramon Dias pode encontrar um time que ele venceu numa final de Libertadores, quando ele era um grande técnico. Eu acho que o Corinthians é favorito porque ele tem uma vantagem. Ele ganhou no campo do Palmeiras e joga pelo empate. Então, por esse fator, eu considero o Corinthians favorito para ser campeão. Mas, assim, bem longe de estar uma coisa decidida ou totalmente encaminhada. É óbvio que o Palmeiras está muito vivo. O Palmeiras tem toda a condição de ir lá ganhar o jogo. Mas quem tem a vantagem do empate, quem joga em casa, ele tem o favoritismo para o jogo. A consequência pós-final para o Corinthians, realmente, acho que vai ser bem maior em caso de perda de título. Pelo que você falou, é um time que não ganha há um bom tempo, não tem, o técnico ali não tem a mesma garantia que o técnico do Palmeiras tem de que vai seguir o seu trabalho, o presidente não tem garantia de que vai seguir.
E até essa vantagem que o Corinthians construiu no primeiro jogo, se ele perder essa vantagem em casa, é mais um peso também em caso de uma derrota do Corinthians. O Palmeiras vai ter cornetagem, como já teve em alguns momentos, contra presidente, alguma coisa contra o técnico, mas não vai acontecer nada, vai seguir a vida. Só que acho que no jogo isso não vai interferir. Se o Palmeiras ganhar o jogo, vai ser porque ganhou na bola, e o Palmeiras tem toda a condição de ganhar na bola, de eventualmente fazer uma partida melhor que o Corinthians. Mas acho que no jogo isso não vai ter peso. O Corinthians é um time de jogadores bem experientes e tá no Campeonato Paulista, ele faz um bom campeonato, ele passou por desafios, né? Teve a derrota na Libertadores, mas logo depois ganharam do Santos, depois ganharam do Palmeiras, no primeiro jogo da final. Então o Corinthians ele está conseguindo fazer bons confrontos, né? Bons clássicos, confrontos decisivos. Então acho que isso não vai ter peso no jogo. Acho que no pós-jogo a derrota vai pesar mais para o Corinthians. Mas não acho que essa pressão para o jogo vai fazer alguma diferença. O Palmeiras pode ganhar na bola no jogo normal e o Corinthians eu coloco como favorito para ganhar porque tem vantagem e vai jogar na sua casa, podendo empatar uma final que é uma vantagem importante, que é uma final equilibrada. Pensando no longo prazo, o Palmeiras é um time muito mais estável, um time que tem muito mais chance de buscar coisas grandes no ano. Mas no 11 contra 11 a diferença não é grande. No 11 contra 11 é um jogo bem equilibrado e por isso a vantagem do empate é importante. É isso, é um Corinthians e Palmeiras que, para o Corinthians, na minha opinião, é mais importante, mas se o Palmeiras perde, é crise. A gente tem que deixar claro aqui que no começo da temporada o Palmeiras tinha risco de não se classificar, tinha risco de ficar atrás do São Bernardo e da Ponte Preta no grupo. A Leila Pereira foi vaiada no estádio. A Leila Pereira foi xingada no estádio. Disseram até que ela estava usando o Palmeiras para brincar de presidente. Né? Leila Pereira, incompetente, está usando o Palmeiras para brincar de presidente. Ela tem, né, rusgas ali com a organizada do Palmeiras. Palmeiras se classificou, deu uma suavizada na situação. Depois da derrota para o Corinthians, os muros do Allianz Parque foram pichados. Picharam que tem que ter raiva do Corinthians, que foi uma frase do Filipão em 2000, e a torcida pichou. Tem que ter raiva do Corinthians e cobrando a vitória. Claro que uma derrota pesaria mais no Corinthians por ter um jejum de títulos, mas também uma derrota hoje e a perda do título, Raí, gera uma crise no Palmeiras. Gera uma pressão na Leila e pela primeira vez, depois de muito tempo, eu acho que já teve alguma pequena crise do Abel Ferreira, talvez ali na derrota para o CRB, na Copa do Brasil. Mas eu acho que, tirando esse jogo contra o CRB, se não passar hoje, seria o pior momento do Abel à frente do Palmeiras, né, Raí? Eu acho que o pior momento dele, Pilhado, foi aquele período em que ele perde 3 títulos seguidos. Perde o Paulista para o São Paulo, a Supercopa do Brasil para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, que foi logo depois da pandemia, muitos jogos ali próximos, né? E ele perdeu esses 3 títulos em sequência. Então, acho que esse foi o momento ali mais turbulento, se a gente puder dizer assim, do Abel à frente do Palmeiras. É claro que perder um título para um grande rival como o Corinthians pesa muito, mas, assim, sinceramente, eu acho que do lado do Palmeiras, o fato de ter perdido o primeiro jogo em casa diminui um pouco essa pressão, entre aspas, né? Porque se o Palmeiras vai lá, faz um resultado na sua casa, ganha o jogo, beleza, você toma uma virada, é uma outra impressão. Mas, assim, à distância, eu tenho muito a visão de que pro Palmeiras meio que tá perdido, assim, sabe? Claro que o torcedor tem a expectativa da virada, o Abel trabalhou para virar, os jogadores querem virar, e é possível. Um gol de diferença. Se o Palmeiras ganhar o jogo por 1-0, ele leva o jogo para os pênaltis. É bem possível. Mas eu acho que a pressão maior, falando no caso de derrota, né? Eu acho que ela seria maior do lado do Corinthians. Se o Corinthians tomar uma virada em casa, perder um título, mesmo para um rival mais qualificado, eu acho que seria uma pressão maior do que se o Palmeiras de novo perder o jogo e perder a taça. Até pelas perspectivas para a temporada também.
do lado do Corinthians, o Campeonato Paulista, assim como para outros, para o Santos, até um pouco para o São Paulo também, era meio que o único título possível na temporada, ou o mais provável, vamos colocar assim, o mais provável de ser vencido. Do lado do Palmeiras, não. O Palmeiras tem Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, vai jogar até o Super Mundial. Então, o torcedor tem uma expectativa até maior nesses outros desafios aí da temporada. Repito, é claro que é um clássico muito grande, perder é muito ruim. Mas eu acho que a pressão, no caso de uma derrota, seria até maior do lado do Corinthians. E essa frase que você citou, Pilhado, tem um contexto aí importante da gente recordar. Como você disse, foi uma frase dita pelo Luiz Felipe Scolari quando ele foi técnico do Palmeiras, mas ela também tem um outro motivo de ter sido lá pichada na porta do CT do Palmeiras. O fato de que na véspera da primeira partida da final, naquela coletiva organizada pela Federação Paulista, o Abel disse algo como que o filme favorito dele, né, quando ele chegou ao Brasil, era o Romeu e Julieta, que é um filme que tem lá uma história de Palmeiras e Corinthians, que na visão dele deveria ser um clássico de amor. E aí o torcedor ali, que é aquele mais efusivo, né, foi lá e fez essa pichação depois da derrota, né, que tem que ter raiva do Corinthians e não um sentimento de amor ou qualquer coisa do tipo. Duas coisas rapidamente só, que você falava sobre o Ramon, né? E assim, eu vou muito a Itaquera trabalhar nos jogos do Corinthians e a visão do torcedor do Corinthians ela é muito diferente dessa, viu, Pilhado? Pode acreditar. Ele não é essa unanimidade toda, não, mesmo se ganhar o jogo, viu? Mesmo se ganhar o título, eu vejo assim, não só no estádio, mas na rede social também, muito torcedor que contesta demais o trabalho do Ramon e acha que mesmo com o título ele deveria ser demitido. Acho que esse é um ponto assim, interessante até da gente olhar. E me recordo que na última coletiva do Corinthians, na coletiva do primeiro jogo, né? Eu estava lá no Allianz e até teve um trecho que depois eu fiquei pensando sobre isso, que o Emiliano até falou, né, na entrevista coletiva, a gente já sabe que aqui a gente não vai agradar todo mundo, a gente nem está mais preocupado com isso. Então eles também sabem, né, que há uma pressão muito grande, não só pelos resultados, mas o trabalho deles não agrada muita gente. Muito torcedor que olha ali para o que tem sido feito desde o ano passado e a recuperação e depois desse início de ano e não enxerga no Corinthians assim, um grande rendimento. Tem alguns torcedores que acham que o elenco é subaproveitado nas mãos da dupla, né, do Ramon e do Emiliano. Então, acho que mesmo com o título, eles não vão assim, ser lembrados como grandes heróis ou qualquer coisa do tipo. Não mesmo. Acho que isso vai ficar muito mais na conta dos jogadores ali, do Yuri, que fez um grande campeonato. Mas você acha que a torcida não vai apoiá-los? Você acha de verdade que mesmo eles ganhando o Paulista, a torcida não tem Ramon Dias como um treinador querido, vai? Acho que não. A sensação que eu tenho das vezes que eu vou ao estádio, ou até de uma troca ou outra ali com um torcedor, no estádio ou na rede social, é mais das pessoas não gostarem do trabalho do Ramon e do Emiliano do que acharem um bom trabalho, promissor, que a partir do título pode melhorar. Para muita gente, não. É um trabalho que não demonstra muita melhora, que erra mais do que acerta, e é uma leitura que eu faço assim, vendo, repito, comentários de torcedores no estádio e na rede social. O trabalho é muito mais sustentado pelos jogadores, os resultados, né? Pela qualidade do Garro, do Yuri, do Memphis, do que pelo arranjo deles, pelo trabalho bem feito de Ramon e Emiliano. É muito essa a leitura que eu tenho, Pilhado, de ver, repito, no estádio, que acho que é bom a gente ter esses dois termômetros, né? Que às vezes na rede social é só uma coisa, mas no estádio é outra. E no caso do Corinthians eu acho que é bem dividido, assim. Tanto o estádio quanto a rede social não está totalmente convencido com o trabalho do Ramon. É bom, né, a gente sempre ter esse lado, como o Raí, né, que trabalha muito no estádio, que tá mais no estádio, para trazer essa posição, porque realmente eu vendo pela agenda positiva que a gente costuma ver de Corinthians, e isso eu tenho certeza, por muita gente da imprensa vai ser um título heróico, ganhando do Palmeiras, mas que ele não acha essa visão do torcedor. O Garro tem grandes chances aí de ficar fora dessa decisão, de ficar fora dessa final. O Garro ontem, né, eu tava lendo, que ele saiu, né, do treino, último treino antes do Clássico, com dores no joelho. O Corinthians tem 3 dúvidas, tá, na sua formação ali titular. A principal é o Garro, que não atuou no primeiro jogo da final, e por mais que tenha trabalhado em 2 períodos no CT Joaquim Grava,
nos últimos dias, sentiu dores no joelho no treino de ontem e corre o risco de ficar fora para dar vaga a Thales Magno ou Romero. Convocados por suas seleções na data FIFA, o peruano André Carrilho, que é um dos principais jogadores do Corinthians, na minha opinião, e o venezuelano Martínez também não trabalharam com bola na véspera da decisão, ou seja, ontem, e o Carrilho atuou 90 minutos na terça pelo Peru. Já o Martínez, 78 minutos pela Venezuela. Aí, eu te pergunto, Bruno Prado, o Garro hoje, se não é o principal jogador do Corinthians, ele tá brigando com o Depay e o Yuri Alberto. Os dois ali. É um cara que decide jogo, é o jogador das bolas paradas do Corinthians e sai muito gol também de bola parada nesse Corinthians. É um jogador que pensa o jogo nesse time do Corinthians e que faz muita falta. Eu diria que o Carrilho faz quase tanta falta quanto, porque a gente muito relaciona a recuperação do Corinthians no ano passado só ao Depay, mas o Carrilho também chegou junto com o Depay e mudou muito esse time do Corinthians. Ele joga muito nesse Corinthians, o Carrilho. Aí eu te pergunto, Bruno, primeiro, pelo que você está informado da situação, você acha que o Garro fica fora ou que ele joga a final? E outra, qual o peso desses prováveis ou possíveis desfalques do Corinthians? O Garro e o Carrilho são jogadores muito importantes. Mesmo o Garro ontem sentiu, né, uma dor no joelho. Então ele é uma dúvida mesmo, né? Que se não tiver condição não vai jogar. Ele não jogou o primeiro jogo. Né? O primeiro jogo ele não jogou. Jogou o Romero. Romero que também está voltando da seleção do Paraguai. Ontem no treino entrou o Thales Magno no lugar dele. Então eu acho que o Garro é uma dúvida grande mesmo. E o Carrilho, ele jogou pelo Peru, foi titular na terça-feira, mas eu imagino que ele vá para o jogo meio que no sacrifício. Pode até descansar depois. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que no brasileiro ele tinha que o time melhor no brasileiro, mas eu acho bem provável que façam isso, né? Que sacrifique o cara na final e depois até preserve na primeira rodada do brasileiro. Depois já tem Sul-Americana. Na Sul-Americana também dá para preservar um pouco mais. Só que acho que o Carrilho vai para o jogo, mesmo tendo atuado anteontem pela seleção peruana. O Garro já é uma situação um pouco mais difícil. E o Carrilho é um cara importante mesmo pro Corinthians. É um cara que dá um equilíbrio ao meio campo do Corinthians, que marca, que joga, é muito dinâmico. O Carrilho é um ótimo jogador. O Garro é um dos caras criativos, que pode fazer alguma coisa diferente, como o chute que ele acertou no jogo contra o Santos, na semifinal, decidiu o jogo. Mas ele não jogou o primeiro jogo e acho que a chance dele ficar fora é bem grande nesse segundo jogo.